As mulheres são minoria na ciência. De acordo com uma pesquisa do Boston Consulting Group para a L'Oréal, apenas 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Segundo esse mesmo relatório, enquanto um estudante do ensino médio homem tem 77% de chance de se inscrever em um curso científico, as mulheres têm 35% de chance de entrar e apenas 18% de se formar em ciências. Para o mestrado, o número cai para 8% e a probabilidade de uma mulher se tornar doutora em ciências é de apenas 2%. No Cidadania Mulher de hoje, nós vamos conversar sobre a presença feminina na ciência com Bettina Stefanello, analista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, onde ela trabalha principalmente nos temas de gênero e participação das mulheres nas ciências e tecnologias. E com a pesquisadora Fernanda Werneck, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, vencedora do Prêmio Internacional Rising Talents, que significa Talentos em Ascensão, em 2017. Este é o Cidadania Mulher, espaço para debate das questões femininas. Olá, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Sejam bem-vindas ao Cidadania Mulher. Olá. Bettina, conta pra gente então, como a gente viu, assim, vai ficando cada vez mais difícil, porque a gente sabe também que os números, assim, enquanto ainda na educação básica, as meninas são até, vão melhor do que os meninos. Né? Na verdade, assim, quando a gente fala da participação das mulheres na ciência, a gente tem que levar em conta duas subrepresentações, ou como se fala lá na literatura, duas segregações, né? Uma é a segregação vertical, em que as mulheres são subrepresentadas em posições de prestígio, ou seja, o Brasil já tem um caminho, vamos dizer assim, nós somos mais maioria no ensino superior, nas bolsas de formação para a ciência, que a gente pode considerar a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, as mulheres já são mais de 50%. No entanto, quando chega na ponta, ou seja, quando a pesquisa é valorizada, na liderança, no apoio dos grandes projetos, as mulheres são minoria. Né? E um outro problema é a subrepresentação das mulheres por área de conhecimento, ou seja, esse problema se agrava em algumas áreas como as exatas, as engenharias e a computação. E esse, como você falou no início da sua apresentação, não é um problema unicamente do Brasil. A gente tem algumas especificidades, mas não é um problema unicamente brasileiro. Tem sido um desafio internacional mesmo. E o Brasil até está mais ou menos bem, né, comparado Isso, ele está bem se a gente pensar nessa primeira parte, que é a formação de recursos humanos. Mas a gente tem que pensar mais, né, porque se a gente está investindo nessa parte de iniciação científica e nas bolsas de formação, por que as mulheres não chegam lá? Não é mesmo? E se a gente pensar que são problemas estruturais, algumas pessoas pensam assim que é uma questão de tempo, ou seja, já que elas já estão na base da ciência, elas vão chegar no topo. Mas, na verdade, não, porque se a gente falar de problemas estruturais, de obstáculos que existem, né, como eu propus o labirinto de cristal, ou seja, que existem vários obstáculos não formais, né, porque não existe nenhum impedimento legal para as mulheres alcançarem suas posições, né, dentro da ciência. Então, se a gente não remover esses obstáculos, não facilitar a trajetória das mulheres, a gente também não vai conseguir mudar esse cenário. Fernanda, agora você é um exemplo de quem conseguiu chegar lá, né? Doutora, pesquisadora, você sentiu essa dificuldade com relação aos homens? A gente às vezes demora um pouco a perceber, né, algumas coisas que acontecem. E é muito dessa questão do viés meio sutil, né, que passa muito na ciência, né? Então, eu concordo muito com a Bettina, que tem muito esses obstáculos ao longo do processo, né? Que às vezes é um julgamento que você vai ouvir, uma coisa, será que foi você que fez isso? Será que você vai conseguir fazer esse projeto? Esse projeto não é muito ambicioso para você? Acho que isso aqui talvez seja melhor para você. Então, tem muitos... Eu passei por algumas dessas situações. Você ouviu isso? As pessoas te questionaram se foi você mesma que fez o trabalho? Sim, eu cheguei a ouvir isso quando eu estava no meu mestrado ainda. E se a gente não se protege muito, é difícil, né? Então, existem esses obstáculos no caminho e isso é o que vai, muitas vezes, causando, vamos dizer, o vazamento, né, no sistema, que é um termo muito cunhado em pesquisa de gênero e ciência, né? Então, o que está acontecendo no caminho que as mulheres não estão chegando nessas posições de liderança científica?
cargos de liderança, grandes projetos, grandes financiamentos, né? Então, são muitos os vieses, né? Então, um deles é o numérico, né? Então, existe essa diferença de número, mas existem também vieses de fomento, né? Então, uma menor representação, né, em financiamento científico, até de salário em outros países. No Brasil não é muito nosso caso, né, porque o salário ele tende a ser acordado independente, né, da pessoa, um servidor público, mas em diversos países é mostrado que existe, inclusive, viés de salário, né? E também uma questão que é cada vez mais vem sido trazida para discutir na ciência é a questão realmente da maternidade, né? Que são os desafios que, em geral, na sociedade, eles recaem sobre a mulher. Logicamente que não é sempre assim, depende muito da realidade familiar, mas, de uma maneira geral, o zelo, o cuidado, ele recai sobre a mulher. E muitas vezes é justamente em momentos cruciais da carreira, quando você está optando por tomar uma decisão de aplicar para uma posição ou outra, e aí, muitas vezes, a escolha acaba tendo que ser da mulher de repente, desistir de uma trajetória que ela queria fazer, né? Então... Você mesma passou por essa experiência, né? Assim, Você foi mãe eu fui mãe no muito doutorado. nova. Não, eu fui mãe muito nova, eu fui mãe no mestrado. Então, eu costumo dizer que, para mim, eu nunca soube fazer ciência de outro jeito, porque eu aprendi muito cedo a conciliar, e eu acho que ter aprendido muito cedo conciliar o balanço, né, familiar e a carreira, para mim, tem sido determinante. Além de uma outra característica que todas as pessoas que a gente conversa e vê, é realmente muito importante ter suporte, né? Se você tem uma família que te suporta e ajuda nessas questões de viagem, mobilidade, porque a carreira científica, ela exige muita dedicação, né? Muitas horas de dedicação, viagem, ausências, às vezes você vai para um trabalho de campo, vai ficar sem acesso eu, na minha área, né, sou bióloga, passo um pouco por isso, vai ficar sem acesso a um telefone. Então, se você não está tranquila com a sua unidade familiar, com seus filhos, o que está acontecendo, é muito difícil, né, tomar essas decisões. Então, certamente, esse suporte familiar é muito importante, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa de suporte institucional, de políticas públicas, para valorizar, né, e promover a permanência e ascensão feminina na ciência. Como seria uma política pública para auxiliar nessa questão da maternidade? Seriam as creches? Mas não só para situar um pouquinho, né? Em 2005, a gente teve um avanço muito grande, que foi quando, vamos dizer assim, formalmente essa pauta, né, de gênero e ciência entrou, né, que foi a criação do Programa Mulher e Ciência em 2005, que é um programa que tem vários parceiros, mas que o CNPq faz parte, foi articulado na época pela Secretaria de Política para as Mulheres e que teve vários avanços. Um deles, por exemplo, é na questão da maternidade, que até 2010, por exemplo, não existia prorrogação da bolsa para caso das mulheres que tinham filhos. Hoje, não só em caso das mulheres que têm filho, mas as que adotam. Então, também já existe uma desnaturalização dessa questão da maternidade. Eu não acho que seja suficiente. Que é uma prorrogação para se ela se torna mãe, se o filho nasce. Isso, ou ela adota, então ela vai ter alguns meses a mais, dependendo da modalidade. No caso da produtividade em pesquisa é 1 ano, porque conta a produção, então tem que ser um período maior. Para concluir o estudo, né, Betina? Por exemplo, no meu caso, o mestrado, como eu fui mãe em 2005, eu tive prazo adicional, mas na época a bolsa não era mantida, ou seja, você tem mais tempo para fazer, mas é não remunerado. E a gente não pode fazer ciência dessa forma. É o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter o reconhecimento. E hoje em dia, isso já felizmente mudou. Isso, e na verdade, aquilo passava a ser um problema privado, e não é, porque isso é um ônus também, né? Para a sociedade, não, você investir nas mulheres e, de repente, por conta de não ter essa previsão dessa especificidade, as mulheres, de repente, desistirem e não concluírem o mestrado, isso é muito ruim. Exato, ou colocar aquela ideia de que você tem que optar. Ou você faz ciência, ou você é mãe. E não, a gente pode fazer as duas coisas, né? Acho que essa é a pauta, né, principal, vamos dizer, que a ciência ela tem que acolher essas especificidades femininas e familiares, né? Exatamente. Então, realmente, a gente não tem que optar. Vou fazer das duas coisas e eu quero ir bem, quero chegar lá no topo da liderança e ainda assim ser natural, ser mãe, ter
até crianças em ambientes de ciência, até isso eu acho que inclusive é bom para a geração futura, de ver, né, ter o referencial, que isso é uma coisa que falta um pouco, né, aquele papel de modelo, né? Se eu estou vendo uma mulher lá que ganhou um prêmio Nobel, quem sabe eu posso chegar também. Mas enquanto os números são tão baixos assim, são poucas, difícil, né? O prêmio Nobel mesmo, né? Assim, são para 3%, 840 homens, são 70 e poucas mulheres. Né? Exatamente. E tem esse espaço para as crianças, você pessoalmente, assim, dá para levar suas crianças para o laboratório? Eu tenho visto isso cada vez mais. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz de ver avançando aqui no Brasil também, né? Que é um tema que não era, assim, você vai para um congresso e aí você quer, de repente, levar a criança, não tem uma estrutura, uma creche ou um lugar que ela possa ficar, mas isso tem avançado e tem grupos de pesquisadores que estão se articulando muito nesse sentido. Então, tem uma iniciativa muito pioneira aqui dentro do Brasil que está tentando trazer a questão não só da maternidade, o projeto se chama, inclusive, Parenting Science. Então, em Science, então, a parentalidade, né? Você trazer a questão da família na ciência. Então, esses fomentos para ajudar a mobilidade para um congresso, por exemplo, ou um adicional dependente numa bolsa. Então, eu vejo avanços. Lógico que quanto mais avanços a gente vê, mais oportunidades são identificadas em nível, né, local e institucional também. Então... E assim, no começo dessa discussão se pensava muito assim, qual é o problema das mulheres que elas não conseguem alcançar para ter essa participação efetiva na ciência? E hoje se pensa assim, junto, né? Qual é o problema do sistema científico, da cultura científica, do ambiente científico que não proporciona, que não viabiliza a participação efetiva das mulheres? E aí vai, desde iniciativas locais, por exemplo, tem um programa muito interessante nos Estados Unidos que tem esse viés de uma mudança estrutural, que é a partir das universidades, das instituições de pesquisa, ou seja, fazer primeiro um diagnóstico do que acontece no ambiente institucional e depois medidas. E a gente pensar mesmo em políticas como essa, de levar em conta que a maternidade, né, no currículo, na produção e na divulgação, por exemplo, a gente precisa de ter modelos de mulheres para a ciência. Isso é uma das coisas que o CNPq fez dentro desse programa, que é divulgar. A gente está na 7ª edição de Pioneiras da Ciência, porque nós sempre tivemos mulheres na ciência, mas quem sabe dizer quem são? As pessoas não têm essa memória. Então, visibilizar mais o trabalho dessas mulheres, nesse sentido, o prêmio que a Fernanda ganhou é importantíssimo, porque mostra para a sociedade que, sim, lugar da ciência é também um lugar de mulher. E outra, as mulheres, a questão das mulheres na ciência também não é só uma questão democrática. Se fosse só, já seria por si só importante, mas não é só. Hoje se pensa que a diversidade agrega excelência, agrega valor à ciência, ou seja, uma equipe diversa é capaz de pensar melhor os problemas. Não só em gênero, mas gênero, região, e etnias e classes sociais. Então, de uma maneira geral, a gente vai atingir uma melhor ciência através de grupos mais diversos, né? Então... além de razões até humanitárias, né? Por que a ciência, que pode estar pensando nos grandes problemas da humanidade, vai abrir mão de metade do seu talento por dificuldades ou, enfim, esses obstáculos, às vezes óbvios, às vezes nem tão óbvios, que tem no caminho, né? E você, como pesquisadora, você percebe justamente que as mulheres, até por virem por essa história, serem mais ligadas à família, à maternidade, isso também muda o pensamento delas na ciência? Eu vejo muito a questão das redes colaborativas, né? Eu vejo muitos pesquisadores, e procuro ser também, né? Usar essa nossa capacidade de comunicação, de empatia, para construir redes de pesquisa mais empáticas, né, e mais colaborativas. E eu acho que a gente tem muito a contribuir nesse sentido, né, porque essa ciência que julga e, enfim, distanciada da realidade, né, dos grupos de pesquisa, ela enfim, a gente também quer fazer ciência em ambientes de pesquisa saudáveis, né? E eu vejo que mulheres têm muito a contribuir, assim, os grupos de pesquisa femininos e também existem vários estudos, né, que mostram que mulheres bem-sucedidas dentro de ciência, elas têm algumas características chaves, né, vamos dizer, e uma delas é essa questão muito da sororidade, né, de você... Uma vez que chega lá, você realmente procurar ajudar outros colegas, né? Diminuir competitividade, aumentar as complementariedades dos grupos de pesquisa e a oferta de oportunidades para alunos também, não só
nos níveis altos, né, da carreira, mas realmente abrir oportunidades, eu procurar assim, diminuir muito divisão de tarefas, né, porque meninos, os alunos em geral são bons para isso, as alunas são para aquilo. Então, isso é uma coisa que eu procuro realmente no meu grupo de pesquisa, que eu tenho, é grande, né? Tenho vários alunos de mestrado, doutorado, alunos e alunas. A gente de vez em quando fala, não, calma lá, vai para o campo, vai todo mundo, tentar rotacionar as oportunidades para a gente não ficar acirrando essas divisões de tarefas que só não contribuem, né, para o debate e a presença feminina. Se você não fizer essa inserção, acaba acontecendo essa divisão culturalmente? Eu acho que às vezes vem do viés implícito mesmo, vem da sociedade, das famílias, do que a gente ouve, esse tipo de julgar, você não parece cientista, não, eu acho que você fica melhor aqui no laboratório, deixa ele ir a campo. E são coisas que às vezes é importante a gente notar também, que não é por mal, né? Não. É a questão do viés implícito mesmo. Desde criança, às vezes, já vem aquela coisa, matemática, as meninas não vão também. Não, quando você não fala isso para as crianças, existem diversos estudos que mostram isso. Quando você não fala isso, você coloca todos eles no mesmo pé, muitas vezes as meninas vão, inclusive, melhor nas exatas, nas idades tenras, e quando você vai falando, repetindo, aquilo entra, né? Esse é o chamado viés implícito, né? E desistem, né? E existem políticas para tentar mudar essa cultura? Existem, né? O CNPq, nesse programa, né, o Mulher em Ciência, junto com esses outros parceiros, que foram a ONU Mulheres, a Secretaria de Política para as Mulheres, entre outros parceiros, um dos objetivos era fomentar a participação das mulheres na ciência. E dentro desses programas, a gente teve ações de divulgação, que umas é esse que eu falei, que é o Pioneiras da Ciência. Outro foi medidas para a carreira, que foi essa efetivação, essa realização da possibilidade de prorrogação, no caso da maternidade. Editais específicos, tanto para os estudos de gênero, como um que foi muito importante, que teve um aporte significativo de recurso, que foi de 11 milhões, que foi para inserir as meninas e jovens nessas carreiras que eu falei que a gente tem uma subrepresentação das mulheres já no início, né? Então, que são ciências, matemática, engenharia. Física, engenharia e computação. Então, elas eram convidadas, né, e ganhavam bolsa para participar de um projeto científico, e acabava que elas tinham uma quebra do que era, vamos dizer assim, aquela imagem, ou seja, a engenharia não é para mim. Aí elas tinham uma vivência no projeto, algumas mudaram a sua opinião sobre aquilo. Também foi importante porque a maioria das estudantes foi para o ensino médio e para as que já estavam no curso, para permanecerem no curso, né? Para não acontecer essa evasão. Então, até algumas entram, mas muitas não concluem. Exatamente. Então, foi para isso. Então, para atrair e para permanecer. E a gente, nessa do ensino médio, a gente trabalhou com as escolas públicas. Então, também teve uma aproximação da comunidade, né, dessas alunas com a universidade, que foi muito positiva. Então, assim, a gente está fazendo, né? E esse programa, ele acabou sendo um efeito multiplicador, porque outras instituições acabaram fazendo ações semelhantes. Por exemplo, dessa chamada teve um outro o Fundo Elas, com a Fundação Carlos Chagas, que lançou Elas nas exatas. Então, foi muito importante esse programa, porque eu acho que ele funcionou como uma porta de entrada para outras ações. E eu acho que agora a gente só tem que fortalecer o programa e aumentar o diálogo com esses grupos, por exemplo, que tem trazido essa questão da parentalidade e outras questões que a gente pode melhorar para viabilizar mesmo a participação das mulheres na ciência. Expandir, né? Porque, assim, a verdade, a gente, com esses primeiros programas, a gente começa a detectar e dá, mas a gente tem que realmente ter a continuidade, porque, assim, inclusive carreira científica, você chegar não é uma coisa meteórica, né? A gente realmente precisa das políticas de incentivo ao longo de todo, né, a carreira, para você realmente, a mulher ou não, mas, né, aqui a gente falando de mulher na ciência, chegar nas posições de liderança científica. Então, também eu me sinto do lado, vamos dizer assim, do cientista, de estar divulgando a questão e realmente também pressionando as nossas instituições para
para, enfim, fortalecer as iniciativas e políticas públicas nesse sentido. Para toda a ciência em geral precisa de um incentivo, né? Isso, que não é uma coisa que tem um retorno imediato. Não. Mas com relação a essa premiação que você recebeu, né? Teve um primeiro prêmio aqui no Brasil, né? Mulheres na Ciência, que tem em vários países, e aí depois as premiadas que concorreram ao novo prêmio, e foi lá em Paris. Como foi essa experiência? Você conviveu com as outras vencedoras, pessoas, né? Mulheres do mundo todo? Foi muito interessante todo o processo, né? Tanto nacional quanto o internacional. Primeiro porque é um prêmio que é o L'Oréal, não sei se eu falei todo ele, né? O L'Oréal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências aqui no Brasil. Então, ele é um prêmio muito bem reconhecido, tanto dentro da comunidade científica quanto fora, né? Porque as pessoas realmente, às vezes não tem isso muito, né? Da ciência não está tão próxima da sociedade, né? E a gente está o tempo inteiro tendo que explicar o que a gente faz no laboratório. Então, isso é uma visibilidade, a gente comunicar a pesquisa que eu faço, meu grupo de pesquisa, para a sociedade em geral, até a família. Então, foi realmente incrível. E, nesse momento, também conhecer todas as colegas premiadas, porque o Prêmio Nacional, ele premia várias áreas, né? Matemática, física, química, ciências biológicas, saúde, que a minha era biológicas. E aí, isso em 2016, e é um prêmio anual, né? Já todo ano. Então, realmente é uma iniciativa pioneira e muito importante, não só no Brasil, mas internacional. E aí, na versão internacional, que foi no ano seguinte, em 2017, foi realmente também incrível, porque vem junto com toda uma programação de uma semana, que foi em Paris, de capacitação mesmo, nas questões, na disseminação de estatísticas, como a gente conversar e negociações. Então, tem toda a questão do empoderamento feminino na ciência que o programa ele fornece, né, para nós. E foi assim, e para mim, pessoalmente, depois, assim, inúmeras portas foram abertas, né? Participar como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, um monte de convite para falar e tudo, e várias pessoas entrando em contato. Nossa, muito legal, essa questão do... Não estou dizendo que a gente faz para ser modelo para nada, mas assim, é muito legal ouvir que de várias meninas falam assim, nossa, muito legal ter visto você, que foi aqui, né, aluna da mesma universidade que eu trabalhei, a Universidade de Brasília, chegou lá, nossa, renovou muito as minhas motivações para fazer ciência. Eu ouvi isso de muitas pessoas, tanto conhecidas, tanto os meus alunos, de outras pessoas, quanto pessoas completamente desconhecidas. Então, a gente sente mesmo uma carência de muitos, né, papéis de referência, de você ter realmente ganhado um prêmio um ano. Quanta gente, né, quantas pessoas realmente vieram e falaram isso. Então, a gente precisa mesmo de mais em várias áreas para motivar em todas as áreas, biológicas, exatas, sociais, né, que também não é tão o viés de número, mas também todas as áreas a gente precisa de mais referenciais femininos, né? Então, para mim, foi incrível mesmo. Com relação assim, a publicações de artigos científicos, parece que o Brasil até que está bem nessa questão de gênero, né? As mulheres e homens estão mais ou menos equilibradas. Isso é um sinal assim, de que a gente está progredindo? Você acha que estamos conquistando espaços? Olha, isso pode ser visto como um sinal positivo, mas ele não é determinante, senão, se fosse determinante, né, a gente já estaria nessas posições. Ou seja, se só dependesse das publicações, como é dito, né, que a ciência é meritocrática, e esse, na verdade, esse discurso assim, puramente meritocrática, no final, acaba dificultando a discussão sobre gênero e outros fatores como raça também, né? Porque as mulheres negras ainda são menos representadas ainda na ciência. Então, assim, o fator da gente estar produzindo é positivo, mas isso não garante que a gente vá conseguir chegar aos postos de poder exatamente por essa gama de obstáculos, né? Que vai, uma das coisas que a Fernanda falou, ela chama de viés implícito, mas eu gosto ainda do termo também sexismo automático, é isso, porque dos vetores na carreira científica é o reconhecimento. Então, por exemplo, isso que a Fernanda, de ter tido um prêmio, das mulheres ter visibilidade, além de criar modelos, também cria um reconhecimento que é fundamental no sistema científico. À medida que o seu trabalho se torna conhecido, mais convites você vai ter, mais o seu trabalho vai ser lido, mais o seu trabalho vai ser citado, né? Então, é importantíssimo. E isso, nessa ideia do sexismo automático, as mulheres, ou seja, elas
saem perdendo, né? Então, elas são menos chamadas para bancas, mesmo tendo o mesmo currículo, menos chamadas como palestrantes, menos premiadas. Então, isso é um esforço mesmo e uma atenção que tem que ter com a perspectiva de gênero para essas ações. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi ótimo. Obrigada, Roberto. Obrigada, Betinha. O Cidadania Mulher de hoje foi sobre a presença feminina na ciência. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link do programa, é só acessar o site da TV Senado na internet. O endereço é senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para o Alô Senado no número 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.